Começando mais uma live em que nós iremos meditar na palavra do Senhor. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, quinta-feira, 8 horas da noite. O pessoal já está entrando. Que bom que vocês estão por aí, galera. Hoje nós temos um tema bem bacana para falar. Nós vamos continuar o tema da nossa semana passada, da última live, e a gente vai fechar a parte do período intertestamentário. Então, se você está vendo pelo Insta, show! Se você está vendo pelo YouTube, te convido para estar com a gente no Instagram, ao vivo, na semana que vem, né? Lembrando que todas as lives são feitas no Instagram, @WalterSMN, Walter com W. Lembrando, né, se você estiver vendo a gravação, não deixa de curtir, de marcar as pessoas que vocês acham que pode se interessar pelo tema também, para que mais pessoas possam conhecer o nosso Senhor. Beleza? Bom, 8h03, vou esperar mais 2 minutinhos e a gente começa. Tá? Lembrando que a gente está num período aí de transição de dias da nossa live, né? A gente vem fazendo sempre nas quartas-feiras. Infelizmente eu não vou conseguir mais fazer as quartas por conta do meu trabalho. Aí a gente fez nas quintas-feiras nas últimas 3 semanas e vamos ver aí que dia que vai ficar, né? Inicialmente vamos manter aí a quinta-feira até segunda ordem, mas estejam atentos porque pode ser que isso acabe mudando, né? Se mudar eu aviso para vocês aí no Instagram, WhatsApp, enfim, eu dou um jeito. Beleza? Bom, a galera não botou nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida aí da semana passada, vocês comentem aí, tá? Senão a gente já vai entrar no nosso tema de hoje. Para isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar aqui rapidinho. Pai, muito obrigado. Mais uma noite na Tua presença, Deus. Que alegria. Nós consagramos a Ti esse tempo. Espírito Santo, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua orientação. Só de Ti vem o verdadeiro conhecimento, Pai. Que essa noite seja uma bênção, meu Deus, que nós possamos aprender muito e nos aproximar mais ainda de Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Beleza. Então vamos lá fazer aquela recapitulaçãozinha bem rápida do que a gente viu na semana passada para a gente entrar no nosso tema de hoje, né? Então, a gente está falando do período intertestamentário. São aqueles 400 anos aí que vão do Antigo Testamento até o Novo Testamento, que vai lá de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento e o último livro do Antigo Testamento, até o comecinho do Novo Testamento, né, com a chegada de João Batista, né, a voz do que chama no deserto. E a gente falou na semana passada que esses 400 anos, eles são conhecidos como o período do silêncio profético, porque o Senhor parou de mandar os profetas para falar com o povo, né? Mas isso não significa que o Senhor estava inerte. Pelo contrário, mas muita coisa mesmo aconteceu. É só você parar para pensar, né? O que aconteceu nos últimos 30, 40, 50 anos? Muita coisa, né? Agora você pensa nos últimos 400 anos. Cara, o mundo é outro mundo, né? Então, nesses 400 anos também que dividem o Antigo e o Novo Testamento, muita coisa aconteceu e foram coisas fundamentais para preparar o mundo, tanto culturalmente, politicamente, enfim, geograficamente não, né? Mas para preparar o mundo para a chegada do Messias e para a disseminação do Evangelho. E a gente começou a ver como é que essa mudança aconteceu na semana passada e vamos finalizar nessa semana, né? Nessa conversa de hoje. E a gente estava fazendo isso, inclusive tomando como parâmetro aquelas profecias lá do né? Nabucodonosor, lá na Babilônia, que ele teve aquela visão, aquele sonho em que ele viu uma estátua com cabeça de ouro que representava a Babilônia, o peito de prata representando o Império Medo-Persa, depois nós temos o ventre de bronze que representava os gregos, né, com Alexandre o Grande, e falta ainda falarmos das pernas de ferro. E a gente viu também o sonho de Daniel dos 4 animais, né? Cada animal representa um desses reinos que governou, né, que teve aí um alcance mundial, né? Então, na semana passada nós falamos lá da Babilônia, depois a Babilônia foi sucedida pelos Medo-Persas, isso acontece inclusive lá no livro de Daniel, e aí depois
os medo-persas caem para os gregos. E aí essa parte já não está lá no Antigo Testamento, a gente já está falando aqui realmente desse período de 400 anos, né? Os gregos assumem então com Alexandre o Grande em 336 a.C., né? Alexandre o Grande rapidamente consegue controlar o mundo todo, né? Então em 12 anos ele conquista toda aquela região lá e ele consegue implantar o helenismo, né? Expandir o helenismo, que é a cultura grega que estava sendo espalhada ao redor do mundo, né? Ele morre aos 32 anos de idade, não deixa herdeiros, e o reino dele é dividido então entre seus 4 generais, né? Cassandro fica com a Grécia, Lisímaco fica com a região que hoje é conhecido como Turquia, Ptolomeu fica com o Egito e Seleuco fica com a Síria. Tá? E a gente viu que os dois importantes para a gente são justamente Ptolomeu e Seleuco, porque se você for olhar o mapa mundi, né, a Síria está aqui em cima e o Egito está aqui embaixo, e entre os dois nós temos justamente a nação de Israel. Né? Então esses dois, vou chamar aqui de reinos, né, essas duas nações, não seria bem nações, mas porque todos eles representavam lá a Grécia. Mas enfim, essas duas dinastias, elas brigavam por essa terra central, né, de Israel, justamente porque estava numa zona de transição ali entre uma e a outra, né? E a gente viu então que quando os Ptolomeus, né, lembrando que isso continuou aí por 200 anos aproximadamente, quando os Ptolomeus estavam à frente daquela região, nós vimos que Israel teve mais liberdade, né? Eles tinham mais liberdade para cultuar o Senhor, para praticar os holocaustos, os sacrifícios, para seguir as leis, enfim. Mas quando os seleucidas dominavam, aí era uma bagaça, porque eles queriam forçar o helenismo em cima do povo de Israel, e para o helenismo prosperar, o judaísmo tinha que cair fora, né? E a gente viu que a situação, então, ela fica muito ruim quando a gente tem um homem que assume, então, pelos seleucidas, que era justamente Antíoco Epifânio, conhecido também, que era Antíoco IV, né, conhecido como Antíoco Epifânio, e ele foi terrível. Gente, deixa eu só ajustar aqui a câmera, botar um pouquinho mais longe. Nem perguntei se estava bom o áudio, ou a imagem, mas eu estou imaginando que está bom, porque ninguém reclamou nos comentários, né? Mas enfim, Antíoco Epifânio assume, e ele tem um ódio pelos judeus. E ele, então, mata vários judeus, ele proíbe o cumprimento das ordenanças do Senhor, né? Ele proíbe a observância ao Shabat, ele proíbe os sacrifícios, e aí a gente vê que em determinado momento ele profana o templo, matando um porco, que era um animal impuro, né? Ele mata um porco no altar do templo, e ele obriga os sacerdotes, né, a comerem daquele animal. Então você imagina na mente dos judeus como é que estava aquela situação, né? Que desespero que era aquela situação. Até que os emissários dele vão para uma vila chamada Modina, fica aí pertinho de Jerusalém, e eles não contavam que ali haveria um sacerdote idoso chamado Matatias, e esse sacerdote, ele se recusa a participar daquela prática, né, terrível, e não só isso, como ele mata o emissário, mata o judeu que participava daquele sacrifício pagão, né? Enfim, e aí ele é o responsável então pelo início da revolta dos Macabeus, né? Depois dele ele é sucedido pelo seu filho Judas, ele tinha 5 filhos, todos são envolvidos nessa revolta, né? E a gente viu que por um milagre do Senhor, eles acabam conseguindo então recuperar Jerusalém e recuperar o templo, inclusive restituindo os sacrifícios diários, né? Então foi isso que a gente viu na semana passada, né? A gente terminou então justamente nesse ponto aqui. Isso aconteceu ali em 164 a.C., tá? Bom, então foi daí que nós paramos, né? Eu espero que vocês lembrem de tudo isso. Se você está chegando aqui, né? Se você não pegou o que a gente falou na semana passada, não tem problema. Acompanha normalmente essa nossa conversa de hoje. Depois você vai lá no YouTube e você assiste, que já está por lá também o que a gente falou na semana passada, para você entender bem essa parte do período intertestamentário, para você compreender o que acontece lá no Novo Testamento, né? Porque a gente sabe que o Antigo Testamento acaba de um jeito, o Novo começa de outro. Então essa é a nossa missão aqui ao longo desses 2 encontros, particularmente, né? Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar na festa do Hanukkah? Quem já ouviu?
Coloca aí nos comentários, né? Normalmente, eu faço as perguntas, eu sei que demora um pouquinho, até tem um atraso até chegar até você, né? Eu provavelmente vou responder essa pergunta antes de chegar ao primeiro comentário, mas não deixe de comentar, tá bom? Eu acho que vocês já ouviram falar no Hanukkah, né? Gente, o Hanukkah tem origem justamente nessa revolta dos Macabeus, né? Vamos lá. Eu vou continuar fazendo algumas perguntas aqui para você começar a puxar na sua mente o que a gente já falou ao longo das últimas semanas, né? Quantos braços, né? Quantas hastes que tem o candelabro que fica lá no lugar santo? 7 hastes, não é isso? Você já viu aquela menorá que eles usam no Hanukkah? Vocês já pararam para ver quantos braços que ela tem? Ela não tem 7 braços, ela tem 9 braços, né? Por que ela tem 9 braços? Vamos lá. O templo foi retomado, né? Lá na revolta dos Macabeus. E aí o templo passaria por um processo de purificação. E a gente sabe que havia uma ordenança do Senhor que o candelabro, né, deveria ficar perpetuamente aceso, continuamente aceso, né? Só que quando eles recuperam o templo e vão purificar, eles só encontram azeite suficiente para iluminar o candelabro por um dia. Aí eles vão, colocam azeite para iluminar as 7 hastes lá, né? Os 7 pavios do candelabro. Mas conta-se, né? Vou falar conta-se porque isso não está na Bíblia, então não sabemos, né? Pode ser que tenha acontecido mesmo, um milagre do Hanukkah. Conta-se que aquele óleo, aquele azeite, que deveria durar apenas um dia, durou 8 dias consecutivos. O suficiente para que eles conseguissem mais azeite, né? Providenciar mais azeite. Bom, não sabemos se é verdade ou não, né? Mas foi justamente por conta disso que eles passaram, então, a usar esse candelabro de 9 braços, que ele é chamado de Hanukkah, para celebrar o Hanukkah, né? Justamente você tem a haste central, que é utilizada para acender, aquela vela central ela é usada para acender as outras 8, né? Os 8 pavios que estão ao lado, 4 do lado, 4 do 8. Se você contar então 4 mais 4, 8, representando os 8 dias que em tese ficou aceso aí o candelabro, né? Com aquele pouquinho de óleo lá, né? E aí, gente, eu quero fazer uma outra pergunta para você também. Você acha que a festa do Hanukkah está na Bíblia? O que você acha? Vou beber uma água aqui, é o tempo de você responder nos comentários. Sim, não, tem a menor ideia. O que você acha, gente? Enquanto você coloca a resposta, eu vou falar aqui, mas põe a resposta que você pensou, tá bom? João 10, 22 e 23. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Jesus estava em Jerusalém celebrando uma festa da dedicação. Aí eu vou falar para você assim, puxa da sua cabeça as festas que estão lá em Levítico, né? Você consegue lembrar da festa da dedicação? Não tinha a festa da dedicação lá, né? Essa festa, que também é conhecida como Festa das Luzes, é justamente o Hanukkah. É a festa, é a solenidade que fazia a memória à Guerra dos Macabeus, né? A essa vitória da família, né, dos Asmoneanos, né, que é a família dos Macabeus, em cima justamente aí dos Seleucidas. Então Jesus celebrou essa festa. Olha que interessante, é uma curiosidade para você. Tem muita gente que não sabe disso. Eu também não sabia até pouco tempo atrás, quando eu comecei a procurar aí as informações, né? Bem bacana, né? Voltando então, a gente está aqui no ano 164, que foi quando eu falei para você que eles retomam, então, né? Que a gente que Israel volta a ter um período de independência por meio da família dos Macabeus. E aí a gente tem então a chamada dinastia Asmoneana, tá? Aí você pensa, pô, mas Macabeus, o que tem a ver com Asmoneano? É porque esse nome deriva de Asmon, que era um ancestral aí dos Macabeus, tá? Então, os Asmoneanos assumem, e mais ou menos nesse período surge um povo, eu falei povo aqui, mas eu quis dizer assim, um pessoal, uma galera que é muito citada lá no Novo Testamento. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar neles. E normalmente, quando a gente ouve falar neles no Novo Testamento, ó, você já levanta as orelhas aí, né? Fica atento e já sabe que vai vir alguma
porrada, né? De quem que eu estou falando? Dos fariseus, né? Eles surgem mais ou menos nesse período. Tem uma divergência, né? Tem um pessoal que acredita que eles podem ter surgido lá atrás, no tempo de Esdras e Neemias, né? Mas a maioria acredita que foi justamente nesse tempo aqui, né? Gente, os fariseus, eles aparecem, eles entram em cena mais ou menos por esse período. E quando a gente escuta falar nos fariseus, a gente já associa rapidamente a um significado ruim, né? Porque a gente vê que Jesus bateu muito nos fariseus, né? Mas é importante a gente entender que no início eles não eram assim, né? O nome fariseu, ele significa justamente separar. Então, os fariseus, eles começaram como um grupo de resistência. Eram pessoas que eram fiéis à lei, fiéis às tradições, fiéis aos mandamentos que o Senhor havia dado e fiéis à tradição oral também, que para eles a tradição oral tinha o mesmo peso que a lei, né? Então, eles queriam se manter separados justamente do helenismo. Lembra que eu falei que o helenismo estava conquistando, que era aquela cultura, aquela visão vinda lá da Grécia? Pois é, eles estavam invadindo o mundo inteiro e eles então queriam justamente manter a sua identidade judaica, sem permitir que o helenismo entrasse na religião e acabasse com a religião judaica. Então veja que no início eles surgiram com uma finalidade muito boa, né? O problema é que com o tempo eles começaram a se corromper, começaram a ficar orgulhosos, vaidosos, e aí no final das contas isso acabou desviando dos caminhos do Senhor, tá? Mas foi mais ou menos nesse tempo que a gente tem então o surgimento dos fariseus. E a gente tem também um outro grupo religioso que é muito citado lá no Novo Testamento, em especial no livro de Atos, né, que são os saduceus, né? Acredita-se que os saduceus tenham aí surgido mais ou menos em 200 a.C. Enquanto os fariseus dominavam as leis, os saduceus eles estavam aí controlando o templo e controlando o sinédrio, tá? E os fariseus, diferentemente dos saduceus, lembra que eu falei que os fariseus acreditavam muito nas tradições orais? Os saduceus já não acreditavam. Eles eram muito rígidos apenas em observar a Torá, tá? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, para os saduceus era o Torá e pronto. Eles não criam nos livros dos profetas, eles não liam salmos, não liam nada disso. Para eles era só os 5 primeiros livros e pronto, né? Eles não aceitavam aí o sobrenatural, milagres, a aparição de anjos, né? Ressurreição, então, nem se fala, gente. Aí, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê que em Atos, os saduceus é que entram em muitos conflitos com a igreja primitiva, porque a igreja primitiva estava justamente falando que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? E eles não aceitavam a ressurreição. Então, são os saduceus que aparecem bastante também aí no Novo Testamento, informações para você começar a ter um conhecimento melhor, um entendimento melhor quando você estiver aí lendo as Escrituras, né? Mas vamos então voltar para a nossa linha do tempo. Nós falamos então da Babilônia, falamos dos medo-persas e falamos dos gregos, né? E aí falta o quarto reino, né? Porque eram 4 animais lá no sonho de Daniel e a gente tinha 4 materiais diferentes aí na estátua lá do Nabucodonosor, não era? Qual que é o quarto reino? Quem sabe aí qual que é o quarto reino? Que é representado justamente pelas pernas de ferro no sonho de Nabucodonosor e por um animal com 10 chifres, né? E dentes de ferro lá no sonho de Daniel. A gente está falando do Império Romano, né? Gente, em algum momento os romanos tinham que aparecer, né? Porque quando a gente abre o Novo Testamento, Roma está dominando tudo. Então era óbvio que Roma ia aparecer na nossa linha do tempo aí dos 400 anos do período intertestamentário. Bom, gente, como é que aconteceu isso? A gente falou então que a gente está na dinastia asmoniana, né, da família dos Macabeus. Essa dinastia ela dura mais ou menos 100 anos, tá? E aí, em determinado momento, eles se corrompem. Eles começam a se desviar também da lei do Senhor. Para você ter ideia, o sumo sacerdote, ele tinha de vir de que linhagem? Você lembra? Da linhagem de Arão, não era irmão de Moisés. Desde lá de trás, o Senhor já tinha determinado que perpetuamente seria alguém da descendência de Arão que seria sumo sacerdote. Mas a partir naquele momento ali da história, gente, o sumo sacerdócio era algo que era cogitado assim, que era vendido, tá? Era vendido isso. Então a gente começou a ter aí suborno para conquistar essa posição, uma posição de muita autoridade, porque quem era o sumo sacerdote controlava o sinédrio também, né? Então,
havia uma clara violação às leis do Senhor. Quando chega em 63 a.C., a gente tem então Pompeu, que era um imperador romano, conquistando Jerusalém, né, sem muita resistência, e a partir daí então Jerusalém passa a ficar debaixo do comando de Roma, mas lembrando que quando a gente pensa ainda em termos de cultura, o helenismo grego continua dominando, tá? Então nós temos agora Roma, que conquista aquela região, mas o helenismo, a cultura grega, continua prevalecendo sobre a região, tá? Bom, olha que interessante. Pompeu pega mais ou menos 10 cidades ali, eu tenho um mapinha aqui, vou mostrar para você. Pega mais ou menos 10 cidades que era pertencente ali à região da Judéia, e ele entrega essas cidades para um procurador romano que estava ali sediado na Síria, né? Lembrando que a Síria fica do ladinho, ali é a vizinha de Israel, né? Essas 10 cidades que ele entrega é justamente para enfraquecer a Judéia, enfraquecer a região da Judéia, né? E para você conseguir expandir mais o helenismo. Essas cidades, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, lembrando que esse mapa está invertido, né? Está invertido porque eu imprimi e para você aparece invertido. Aqui, ó, nós estamos com o Mediterrâneo, aqui é Israel, tá? Essa é a nação de Israel. Aqui para baixo está o Egito, aqui está a Síria para cima, né? E aqui nós temos, ó, o Jordão, né? O Rio Jordão aqui, tá? Mar da Galileia e Mar Morto. E você está vendo que tem 10 cidades aqui que estão escuras? Deixa eu ver se dá para ver. Tem cidades em vermelho e tem cidades preto, né? 10 cidades que estão aqui escrito com texto preto, essas 10 cidades são justamente a Decápolis, né? Então, quando a gente vai para o Novo Testamento que fala que Jesus foi até Decápolis, está falando justamente dessas 10 cidades daqui, tá? Bom, semana passada a gente falou que muitas coisas que aconteceram nesse período dão a base para o que a gente vê na igreja primitiva, né? Lá no Novo Testamento. Gente, com a chegada do Império Romano, a gente alcança o ápice, né? O ápice daquelas mudanças que eram necessárias que acontecessem para que houvesse aí a chegada do Messias, tá? Vamos lá, gente. Com Roma conquistando, a gente tem a chamada paz, a Pax, né? Paz mundial, né? Claro, sob os olhos de Roma. Mas o Império Romano ele traz muitas mudanças no cenário mundial, tá? O Evangelho teria muita dificuldade para ser disseminado se não fosse a conquista de Roma, tá? Pode ter certeza disso. Naquela época tinha internet, tinha Twitter, Instagram, essas coisas? Não tinha, né? Como é que a informação passava para as pessoas? Como é que a pessoa sabia do que estava acontecendo? Ó, boca a boca, né? E para ter o boca a boca, como é que tinha que acontecer? Alguém tinha que chegar numa cidade, né? Essa caminhada, essa ida de uma cidade para outra, ela acontecia com os pezinhos ou acontecia com o animal, né? No lombo do animal ou sendo puxado por um animal, né? Lembrando, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso. E o que você precisa para você conseguir deslocar com facilidade? Estrada, gente, estrada. O Império Romano construiu mais de 400 mil quilômetros de estrada, sendo que 80 mil desses 400 mil foram pavimentadas. Gente, Roma interligou aquela região do mundo, né? Se a gente não tivesse essas estradas todas, ia ser muito difícil do pessoal se locomover, tá? Além disso, favorece o comércio, o trânsito de mercadorias. E a gente viu na semana passada que algumas coisas importantes aconteceram, né? Nós tivemos a Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia no hebraico, né, para o grego. Não foi isso que aconteceu? Pois é. E agora a gente tem uma Bíblia no grego, que era a língua falada no mundo, a língua universal igual hoje é o inglês, na época era o grego. E essa língua, essa Bíblia no grego, ela começa a se expandir também usando justamente as estradas. A gente teve a chamada diáspora, né, que é quando os judeus são espalhados. Começou lá em 500 a.C., quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Lá da Babilônia, parte se espalhou para outras regiões. A gente viu que o pessoal que ficou em Israel foi para o Egito também, e ali ficou. Então nós tínhamos agora judeus espalhados em vários territórios, né? A gente tem as sinagogas que surgiram, e com as sinagogas, os judeus tinham um ponto para se encontrar,
e falar de um tema de interesse comum. Então olha o tanto de coisa que está acontecendo aqui, gente. Quando chega no Novo Testamento, tem estrada por onde Paulo percorreu. Tem sinagoga, que era onde Paulo encontrava os judeus que estavam espalhados. Ele falava o grego e ele usava a Bíblia grega, a versão grega, para que os gentios das regiões também ouvissem o evangelho e acreditassem, entendessem e acreditassem. Então, tudo isso foi sendo construído justamente nesses longos 400 anos que dividem o Antigo e o Novo Testamento, né? Bom, vamos voltar para a nossa história aqui. Você já está conseguindo ver como foi fundamental tudo que aconteceu para a disseminação do Evangelho? Vamos então voltar para a nossa linha do tempo aqui. E a gente agora vai lá, vamos voltar. Pompeu nomeia um idumeu chamado Antípatro ou Antípater lá para ser o regente daquela região da Judéia, tá? Quem eram os idumeus? Os idumeus eram os descendentes aí de Edom, Esaú, né? Então não era judeu. Lembra disso, não era judeu, né? Quando esse cara aí, Antípatro, morre, assume o filho dele. O filho dele era ninguém menos que Herodes o Grande, tá? Você certamente lembra aí de Herodes o Grande, né? Se você já leu aí o comecinho do Antigo Testamento, não tem nem que chegar e lá na frente, nos capítulos avançados. Basta ler os primeiros capítulos aí, que você já certamente ouviu falar no nome do Herodes o Grande, né? Gente, por meio de um decreto de Roma, Herodes conseguiu o título de rei dos judeus. Acabei de falar que ele não era judeu, ele era idumeu, né? Mas ele consegue esse título e ele ostentava aí com muita vaidade, com muita pompa, né? E Herodes, ele era um homem que ele realmente fez muitas obras grandiosas em Israel, só que ele era um cara terrível, gente. Para você ter ideia, né? Porto de Cesareia, ele que fez. A fortaleza de Antônia foi ele que fez. O templo, o embelezamento do templo, o templo virou algo maravilhoso, ficou suntuoso. Foi ele que embelezou o templo, né? Mandou reformar o templo que havia sido construído lá atrás, né? Na época ali de Zorobabel, na época de Neemias, de Esdras, você lembra disso? Então, acabou que ele que foi o responsável por embelezar o templo. Só que ele era um cara perverso e ele morria de medo de perder o trono. Morria de medo. Então, quando ele assume o poder, ele já manda matar metade do sinédrio, para mostrar que ele não veio para brincadeira, né? Depois ele matou os nobres da família da sua esposa preferida, que era chamada Mariana. Então ele pega os nobres da família de Mariana e ele, mata também, né? Mariana tinha um sobrinho de 17 anos, chamado Aristóbulo. Aí, por indicação política, Herodes o Grande vai e coloca Aristóbulo como sumo sacerdote. Gente, um sumo sacerdote com 17 anos, sobrinho de Mariana. Olha como a religião estava corrompida aí, né? Como estava tudo bagunçado, né? Só que Aristóbulo era carismático. E aí ele fica com medo de ver alguma coisa por aí. Ele faz o quê? Manda matar Aristóbulo também. A sogra dele, né, mãe de Mariana, fica com medo, tá todo mundo morrendo, eu vou fugir, vou pro Egito lá. Cleópatra, que estava no Egito, vou me refugiar ali com Cleópatra. Gente, ele manda matar a mulher também, manda o pessoal lá pro Egito para matar a sogra. E aí, ele ainda vai e mata Mariana. Cara, cabra é doido, né? Cabra é doido da cabeça. Ele pega 2 filhos dele, manda lá para Roma, para os filhos aprenderem, né? Ele já tinha recebido aí um puxão de orelha daqueles do imperador de Roma. Aí ele manda 2 filhos lá para Roma, para se prepararem, para se capacitarem. Os filhos ficam um tempo lá em Roma, voltam para a Judéia e eles voltam realmente preparados. E quando eles voltam preparados, Herodes foi com medo dos filhos tomarem o que era dele. E ele manda matar os 2 filhos também. Então, gente, é justamente esse homem extremamente perverso que está lá no palácio dele, quando de repente chegam os reis magos e falam com ele: você sabe onde é que está o rei dos judeus que nasceu? Que nós viemos para adorá-lo. Você está vendo por que tem todo aquele fuzuê, toda aquela confusão quando Herodes fica sabendo disso? Por que ele manda matar todas as crianças, todos os meninos abaixo de 2 anos de idade? Esse era Herodes o Grande, né? Então agora você está começando a entender melhor o contexto lá. Agora a gente está chegando no iniciozinho ali do Novo Testamento, está percebendo, né? Bom,
Então, grava aí, tá? Herodes o Grande, a gente está falando que ele governava a Judéia. E quando Herodes o Grande estava dominando, estava na Judéia, governando a Judéia, quem era o imperador de Roma era Júlio César, tá? Onde é que está isso na Bíblia? Vou ler aqui para você, só encontrar. Júlio César é citado em Lucas, no início do capítulo 2, Lucas 2, de 1 a 5. Júlio César é o responsável pelo alistamento obrigatório, né, que faz com que José e Maria saiam de Nazaré e cheguem até Belém. E tá assim, olha, Lucas 2, 1 a 5. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de... Falei Júlio César, gente. Júlio César morreu e quem sucedeu foi César Augusto. Desculpa, tá? César Augusto é quem faz o decreto e aí determina que o povo fosse fazer o alistamento, né? Então nós temos lá em Lucas 2, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, que sucedeu Júlio César, para que todo mundo se alistasse. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Beleza, então começando a entender, eu vou agora entrar um pouquinho no início do Novo Testamento, tá? Para a gente fechar aí esse período, e você vai acompanhando comigo aqui. Herodes morre. Quando Herodes morre, aquela dominação que ele tinha na Judéia, ela acaba sendo dividida entre seus 4 filhos, tá? Então divide em 4 partes, chamado de tetrarquias, tá? Então você vai ver aí, tetrarca disso, daquilo, são justamente 4 partes aí, que é dividida aquela região que estava sob domínio do Herodes o Grande, tá? Herodes tinha, então, mais filhos, mais 4 filhos dele que assumem são Arquelau, Filipe, Herodes e Lisânias, tá? São os 4 que assumem aí. E a Judéia, que era onde ficava Jerusalém, fica justamente com Arquelau, tá? Então vamos voltar lá para a Bíblia. Agora a gente vai para o livro de Mateus 2, de 19 a 22. Fala assim, ó. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Que contexto é esse? Jesus, ele vai lá para o Egito, lembra disso? Com a família deles? Então eles sobem, o anjo aparece e fala: pode voltar lá para Israel, porque já morreram aqueles que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, José se levantou, tomou o menino, tomou sua mãe Maria e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Tá? Então, estão entendendo aí como é que a história está desenrolando, né? Arquelau era terrível, gente. Ele era tão ruim que os judeus pedem para Roma que se livrasse dele. E Roma aproveita para colocar, então, um governador romano, né? Lembrando que Arquelau era um idumeu, né? Porque ele era filho de Herodes, né? Filho de Antípater, né? Que era idumeu, lá de cima. Então, nós estamos vendo que eram descendentes de Esaú que estavam aí reinando. Então, eles tiram justamente Arquelau e eles colocam Pôncio Pilatos, que esse sim era romano, como o governador da Judéia. Então, agora você está ouvindo, está lembrando aí que Pôncio Pilatos aparece muito lá no Novo Testamento, né? Inclusive lá na cena da crucificação ele aparece também, é nome de destaque, né? E ele surge justamente por conta disso, tá? Depois da morte do imperador Júlio César, quem assume lá em Roma é César Augusto. Aliás, espera aí, gente, eu acho não, é isso mesmo. Eu estava falando Júlio César, assume César Augusto, né? E agora a gente está em 14 depois de Cristo e vai assumir agora o filho dele, o filho adotivo dele, que é Tibério César, tá? Então, o filho adotivo de César Augusto, Tibério César, agora passa a assumir e era quem governava quando Jesus morre, tá? E finalmente, a gente vai agora para as conclusões aqui e eu vou ler uma passagem para vocês que está lá em Lucas 3, de 1 a 3, que vai falar então de todo esse contexto aí, para a gente fechar tudo, amarrar e encerrar, tá? Lucas 3 fala o seguinte, ó. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão,
pregando o batismo do arrependimento para o perdão de pecados. Agora a gente consegue entender o que está acontecendo nessa passagem aqui. Tá? Então, ó, no ano 15 do Império de Tibério César era imperador de Roma, que sucedeu César Augusto. Né? César Augusto tinha sucedido Júlio César. Né? Beleza. Sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. Lembrando, Pôncio Pilatos sucedeu justamente Arquelau, que era filho de Herodes o Grande. Né? Como a gente falou, Herodes o Grande morre e o seu território é dividido entre seus 4 filhos nas chamadas tetrarquias. Né? Então, ó, o primeiro filho, Arquelau, foi mandado embora, entrou no lugar dele Pôncio Pilatos. E a gente tem ainda Herodes. Herodes agora era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que ficou na Galileia. Lembra que Pôncio Pilatos e Herodes não se davam? A gente não vê essa história lá na Bíblia? Né? Então, Pilatos estava na região da Judéia. Região da Judéia, essa região, gente, aqui de baixo, né? Lembra da tribo de Judá, que ficava ao sul? Essa era a região da Judéia. E, enquanto isso, Herodes era tetrarca da Galileia. Galileia é aqui em cima, ó. Olha o mar da Galileia aqui, ó. Tá vendo? Então, eram como se fossem governadores de territórios vizinhos, tá? A gente tem ainda Filipe, tetrarca da Itureia, e a gente tem Lisânias, tetrarca de Abilene. Olha que interessante. A gente vê lá na palavra que João Batista confronta Herodes, não foi? Quando ele confronta Herodes, não é Herodes o Grande. Herodes o Grande tinha morrido já. Ele morreu lá por volta do ano 4 a.C. Aí você pode estar até fazendo a conta aqui. Pô, mas como é que ele morreu no ano 4 a.C. se ele estava vivo quando Jesus nasceu? É porque tem uma falha na contagem do calendário. Tá? O calendário, como a gente conta hoje, ano 1, 2, 3, 4, 2022, 23, 24, tá errado. Não começou no ano 0, tá? Tem uns 4, 6 anos de diferença aí, tá? Então a gente vê justamente que quando João Batista confronta Herodes, porque ele estava com a mulher do seu irmão Filipe, era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, e Herodes estava de rolo aí com a mulher do seu irmão Filipe, que era o tetrarca da outra região ali do lado, tá? Ficou claro agora para vocês? Beleza, então, ó, na Bíblia, agora eu vou avançar um pouquinho no Novo Testamento, só para fechar essa parte dos Herodes aí, né? Nós temos 4 Herodes diferentes que aparecem no Novo Testamento, tá? Falamos de Herodes o Grande já, né? Herodes o Grande que apareceu, então, lá no comecinho do Novo Testamento, quando Jesus nasce e os reis magos vão para falar, né? Esse Herodes o Grande, que manda matar os meninos abaixo de 2 anos. Nós temos Herodes Antipas, que foi esse citado aí em Lucas, que é o Herodes que manda matar João Batista, tá? É esse Herodes. A gente ainda tem Herodes Agripa I. Esse aparece no livro de Atos. Lembra que Herodes manda matar Tiago e manda prender João? João ou Pedro? Enfim, um dos dois. Que ele manda matar Pedro. Ele manda matar Tiago. Então, que é comido por bichos depois, é Herodes Agripa I. Tá? Já é outro Herodes. Não é aquele Herodes que está lá citado em cima, não. E a gente tem ainda Herodes Agripa II, que é aquele que está lá em Atos 26. Paulo fala com ele, rei Agripa, e aí o rei Agripa fala, por pouco você me convence aí, quase que eu virei um cristão também, Paulo. Era Herodes Agripa. Então nós temos 4 Herodes ao todo no Novo Testamento. Não misture os Herodes aí, tá bom, gente? Só para não dar um nó na cabeça de vocês. E para a gente fechar aqui então, última coisa que eu vou falar com vocês, quando a gente leu aqui Lucas 3, de 1 a 3, tem mais um ponto que tem que chamar muito a nossa atenção. Muito. Passa batido, tá? Para muita gente passa batido, mas olha isso aqui. Então, depois que falar quem eram os tetrarcas aí, fala, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, no plural. Gente, quantos sumos sacerdotes que deveriam existir por vez? Só um, né? Só tinha um sumo sacerdote por vez. Mas perceba que aqui, naquele momento em que Jesus nasce, em que João Batista é chamado, na verdade, né, para começar o ministério dele, havia 2 sumos sacerdotes. Olha que esquisito isso. Por quê? Porque a religião estava corrompida. A religião estava corrompida, gente. É isso que está mostrando aqui. Estava tudo uma bagunça. Estava tudo sendo vendido. Esses cargos estavam sendo negociados, trocados, né,
trocados por favores aí. Qualquer semelhança com os dias de hoje, ó, não é coincidência, tá? Gente, de 37 a.C. até 26 depois de Cristo, Jerusalém teve 28 sumos sacerdotes. 28, tá? Então você vê que quando João Batista chega, esse era o contexto do Novo Testamento, tá? E com isso a gente encerra então o período intertestamentário, com isso a gente fecha esses 400 anos de silêncio profético e a gente passa então, a partir da semana que vem, a entrar no Novo Testamento, ó. E agora, se Deus quiser, com a compreensão melhor, com a compreensão mais clara do que aconteceu nesse período, né? Antes de eu ler aqui os comentários, deixa eu só orar aqui rapidinho para a gente fechar. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aprendendo mais de Ti. Que nós possamos crescer, meu Deus, em intimidade com o Senhor, crescer em revelação com o Senhor, que nós tenhamos fome e sede de Ti, da Tua palavra, da Tua verdade, meu Pai. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só ler os comentários aqui, que eu vi que chegou muito comentário aqui, acho que o povo ficou assustado quando eu vi que tinha muito Herodes aí no final, né? Ah, Pôncio Pilatos todos conhecem, é verdade, Paulinha. Lulu aparece demais da conta, caramba, ligou tudo. Que legal entender o contexto de tudo acontecendo. Massa, galera. Bom, Paulinha botou os 4 Herodes que apareceram. Um por vez, beleza. Aí a Lulu botou o quê? Quando li Herodes na Bíblia, achava que era o mesmo. E o que casava com ele tinha vivido muito... Pois é, a gente vê, né, Herodes, a gente não imagina que são Herodes diferentes, né? Mas agora você está sabendo aí quem eram os 4 Herodes. Realmente, a Paulinha botou, quem é Matusalém perto de Herodes, né, Lulu? Pois é, gente. Então agora você já sabe quem são os 4 Herodes aí. Você entendeu, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Você agora entendeu o que aconteceu nesses 400 anos. Lulu botou ainda bem mais claro, tô com a cabeça explodindo de conhecimento. Que bênção, Lulu. Glória a Deus aí. Depois vocês assistam novamente, porque é muita informação, né? Paulinho até botou, vou ter que rever essa live, um verdadeiro estudo, glória a Deus, nunca para pensar sobre Herodes. Pois é, Josh, é uma coisa que a gente não para muito, hoje eu vou pensar sobre Herodes. Mas acaba que a gente vai lendo a Bíblia, vai numa tacada só, né? E a gente não percebe que muita coisa acontece aí. Muitos Herodes, a Bia botou também, meu pai botou glória a Deus. Isso aí, gente, maravilha, feliz demais da gente ter fechado então essa parte, né? Nós encerramos o Antigo Testamento e agora nós encerramos o período intertestamentário e a partir da semana que vem a gente vai então começar o panorama bíblico do Novo Testamento, né? Eu quero lembrar vocês que todas as nossas lives elas ficam gravadas no Instagram e no YouTube, né? É mais fácil você ver no YouTube, o link tá no meu Instagram, é difícil achar o link por lá, né? Se você não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve no YouTube. Tem que ter uma quantidade mínima de inscritos para a gente poder colocar um nome personalizado no canal, né? Então, enquanto isso não acontece, para você me encontrar por lá, você entra aqui no meu Instagram, vai lá na bio, tem um link, você clica no link e você vai parar lá no YouTube, tá? E aí você pode assistir todas as lives que a gente fez até agora. E se você perdeu alguma live do Antigo Testamento, gente, vai lá e assiste, né? Faz um batidão aí para você ter essa visão aí, ó, do que aconteceu dessa linha do tempo, que eu te garanto que é bênção demais. Depois que eu comecei a aprender essa linha do tempo, gente, a leitura da palavra, ela fica tão mais clara, mas tão mais clara que você não tem ideia. E aí na semana que vem a gente começa então o Novo Testamento. Boa noite para todo mundo, que Deus abençoe, aproveitem aí o final de semana, aproveitem o feriado para descansar também, para ler a Bíblia, para ver os vídeos que ficaram aí para trás e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau e até mais.